Mas eu começo o programa trazendo um assunto muito importante, um assunto sério, um assunto que tem sido peso na vida de muitas famílias, que são os transtornos de personalidade. A gente tem ouvido diariamente, cada vez mais pertinho da gente, relatos de mães, pais sofrendo porque os filhos estão passando por momentos de extrema dificuldade. Alguns se mutilando, outros com comportamento agressivo, outros indo da euforia para a depressão. Enfim, existem algumas nomenclaturas e a gente vai tentar entender hoje o que é um transtorno chamado de borderline. Eu recebo ele, que é psiquiatra, presidente do Departamento Científico de Psiquiatria da Associação Paulista de Medicina, que já está aqui comigo para nos ajudar a entender esse transtorno e falar um pouquinho sobre o que nós pais, o que você, pai, vovó, tio, pode fazer. Dr. Khalil Doualib, seja muito bem-vindo, viu? Uma alegria te receber. Obrigada por atender ao nosso chamado. Imagina, sempre um prazer, Cláudia. E vamos tentar ajudar aí a turma. Eu tenho recebido relatos frequentes de pais que estão em desespero, pais que não sabem mais como agir e que, como eu falei no começo do programa, estão se sentindo cansados. Olha, na verdade, a adolescência hoje é uma questão bem delicada, né? Os pais realmente hoje todos trabalham, todos estão fora a maior parte do tempo. As crianças que viraram adolescentes têm muitas questões hoje em todos os níveis, de aprendizado, de sexualidade. Hoje essa questão com a internet, com as mídias sociais, tudo se propaga muito rápido. Então nós temos hoje uma adolescência que é muito diferente daquilo que a gente sempre conheceu. E em cima disto, nós temos questões que são da personalidade de cada um. A personalidade ela é formada, em parte geneticamente, ela é herdada de pai e mãe. Então, filho de peixinho, peixinho é, né? Essa história bem antiga de que a gente tem uma personalidade que já carregamos, um temperamento que é nosso, e vem formando o nosso caráter ao longo nós pequenos até a adolescência. O caráter ele vai sendo formado e vai dar uma resultante chamada personalidade, que cada um de nós tem a sua. Você tem a sua personalidade, o seu jeitão de lidar com a vida. Então, se eu pego alguém que já tem alguma alteração genética, então você vai ver, às vezes tem alguma alteração genética na família do pai, na família da mãe, que propicie algum transtorno mental. E em cima disto, eu tiver um desenvolvimento de personalidade que não seja assim tão ótimo, ele vai sendo machucado, ele vai tendo situações estressoras desde pequeno, que podem ser situações delicadas familiares, situações hoje de abuso extremamente frequentes, situações de bullying, todas as situações que vão machucando esse adolescente. Ele pode ter um quadro aqui na frente que a gente vai chamar de um transtorno de personalidade. E um deles, que é muito grave, é o transtorno borderline de personalidade. Porque esse nome borderline é porque a pessoa está num limite entre estar mais sadio ou estar rompido com esse estado mais sadio, e ele é um transtorno grave, porque essa pessoa ela está sempre no limite. Ela explode facilmente, ela se irrita facilmente. Tudo é um transtorno assim que é muito pesado para essa pessoa. Essa pessoa, esse adolescente, ele é alguém muito instável e com as relações muito intensas. Ele ama muito, depois ele odeia muito, ele flutua muito de humor. Então, isso é muito intenso. Então, a esse quadro nós chamamos de um transtorno borderline de personalidade. Diagnóstico difícil, né? Muito difícil. Principalmente na adolescência, porque o adolescente, ele é essa pessoa intensa, Claro. muitas vezes irritadiça. E como é que é feito esse diagnóstico? Então, você precisa separar o que seria uma adolescência ou aborrecência normal, né? Que todos os adolescentes passam por isso, nós passamos, a garotada de hoje passa, do que seria esse transtorno, que aí a divisão disto é a intensidade e funcionar dessa forma o tempo todo. Quando que se diz que é patológico, que é o transtorno, é quando a pessoa funciona daquele jeito o tempo todo. Ela tem aquele funcionamento na escola, com os amigos, com a família, com relacionamentos em todos os níveis. Então, vai sendo uma marca dessa pessoa
essa intensidade e essa instabilidade. E ela, muitas vezes, ela tem atitudes que são danosas a ela mesma. É comum que ela se machuque. E aí, muitas vezes, é aí que se faz o primeiro diagnóstico. Porque aí ela pode se cortar. Geralmente no braço, pulsos ou num lugar mais escondido. Às vezes até num lugar muito visível para chamar atenção. Então tem pessoas que se machucam de um jeito que fica evidente para todo mundo olhar mesmo. E outros já se escondem, mas aí geralmente é o primeiro diagnóstico se faz nesse momento, quando ela passa a se cortar, a se queimar, sabe? E outras formas de agressão que são muito desastrosas para ela, para o outro. E tem uma coisa muito interessante, a primeira vez que eu atendi uma pessoa com isso, eu pensei, puxa, mas deve ter doído muito. A pessoa pegou uma gilete e se cortou. Nossa, que dor, né, que deve ter sido. E aí ela me disse assim, Calil, na hora eu não senti dor nenhuma, me aliviou. E eu falei, como assim? Falei, me aliviou a minha angústia. Esta é uma marca desse paciente, é um paciente angustiado. Você conversa, ela está angustiada o tempo todo. E o ato de cortar-se, naquele momento, alivia, só que isso passa rápido. A angústia para o paciente, eu fico imaginando a angústia para os pais, para quem o cerca, né? Demais, né? Até que ponto isso é para chamar a atenção ou é uma atitude que pode levar a algo mais sério? Então, aí eu penso que aí extrapola um pouco o conhecimento do pai ou da escola. Eu acho que aí tem que procurar um profissional para que possa ser feito isso. Até que ponto a pessoa está só chamando atenção? Olha, está ameaçando, olha, eu vou me cortar, vou fazer uma coisa mais séria comigo. Ou até que ponto isso é real? É a angústia dessa pessoa que ela não está suportando. Então essa é uma avaliação difícil e a recomendação sempre é buscar um profissional. Às vezes a escola orienta um psicólogo que conheça, que saiba trabalhar com isso. Outras vezes eu sugiro que vá um médico habilitado para fazer esse tipo de diagnóstico, porque é uma coisa extremamente importante. E uma vez diagnosticado, o paciente tem o transtorno borderline, existe tratamento? Felizmente, sim. Ah, que bom. Que bom. Mas é difícil. Por quê? Isso implica no uso de uma medicação que tire o impulso da pessoa, Cláudia. Eu tenho que evitar que ela tome uma atitude impulsiva, porque essa pessoa é muito impulsiva em tudo. Ela tem comportamentos impulsivos. Outro dia uma moça no consultório disse assim, olha, eu briguei com meu namorado e uma briga um pouco maior, mas nada terrível. Eu fui para a porta do prédio onde ele trabalha e fiquei fazendo escândalo lá embaixo. A portaria chamou a polícia, eu fui presa e ele foi demitido, porque a empresa não queria alguém que a namorada iria fazer escândalo na porta ou algo assim do tipo. Então, veja que ela não controlou o impulso. Ela poderia ter esperado a noite para brigar, ou poderia... Não, ela não se controlou. Então, o remédio atua nisso, ele diminui essa impulsividade. Então, é muito importante. E o segundo grande ponto é o atendimento psicológico. Esse é fundamental para a pessoa e uma orientação familiar para a família. Então, porque eu acho que a família acaba ficando muito refém de uma situação como essa, né? Fica mesmo. Porque aí, eu não sei, eu estou muito acostumada, toda segunda-feira a gente fala muito aqui sobre dependência química, né? Então, ao longo desses quase 9 anos, eu fui aprendendo um pouco sobre esse assunto. O dependente químico, ele manipula, o pai fica refém, e aquela coisa, se não me der aí que eu vou me drogar, e o pai acaba cedendo. No transtorno borderline, existe isso também? Existe essa manipulação? Muita manipulação e um ganho secundário, que a pessoa aprende que com esse tipo de comportamento ela controla a família, não é? Ela consegue o que gostaria. Então, a família precisa ser orientada em como lidar e poder, não é nem um extremo nem o outro, nem fazer tudo, nem ser super rígido, mas usar isso num tratamento. Então, tem que ser orientada e essa pessoa obrigatoriamente precisa estar num atendimento psicoterápico, que é o que realmente vai ajudar a desenvolver essa personalidade. Mas é um trabalho longo. Personalidade não é uma coisa que se modifica em pouco tempo. Então, é um trabalho longo de terapia, geralmente 2, 3 anos de uma terapia para conseguir realmente ter um efeito. E nisso, o tratamento medicamentoso segura a grande crise, segura
a impulsividade, isso é muito importante. A gente já conversou aqui, contigo aqui, a gente falando sobre outras doenças, como depressão, síndrome do pânico, que nem sempre na psiquiatria é simples de achar o medicamento correto. No borderline é a mesma coisa? Precisa se testar medicamento e dosagem para chegar no correto? Isso sempre, em toda a medicina, é assim, na psiquiatria em particular, porque também você começa sempre com uma dose menor. Sempre se usa uma dose menor, vai tateando a dose. Agora, o paciente borderline é um paciente que manipula muito. E ele manipula também a medicação. Então, ele às vezes está numa fase melhor, ele não toma remédio, ele pula. A família relaxa, porque às vezes eu peço para a família dar a medicação, cuidar do remédio desse paciente, mas às vezes a família melhorou, então ele está melhor, vamos deixar que ele tome conta disto. E daqui a pouco, opa, ele piorou, o que aconteceu? Não tomou, tomou errado, tomou menos ou algo assim do tipo. E o risco também é de abusar desse tipo de substância. O paciente também pode estar abusando. Então, é uma necessidade que se controle e é uma dificuldade, muitas vezes, de achar a melhor medicação para aquele paciente. Normalmente são antidepressivos, ansiolíticos? Geralmente é uma associação de uma medicação chamada neuroléptica, que é uma medicação que controla mais fortemente essa angústia, essa ansiedade, com estabilizador de humor. Então, são dois remédios que a gente costuma usar e costuma ter um efeito extremamente benéfico. Ok. Os pacientes que têm um diagnóstico precoce, eles têm uma chance maior de chegar à vida adulta sem o transtorno ou não? Ele vai ter que conviver com isso para sempre? Não, sem dúvida. Transtorno de personalidade, então, quem está conversando aqui, ele vem se desenvolvendo ao longo de anos, né? Então, detectar precocemente, opa, será que está tudo bem com meu filho? Está indo bem na escola, continua indo bem, os relacionamentos de amizade, o relacionamento aqui em casa, está tudo andando satisfatoriamente? Que bom. Começou a ter alguma coisa que não está bem, alguma situação em que, puxa, ele já está mais isolado dos amigos, ele está começando a ter uma queda de rendimento, tem dia que ele não vai para a escola, tem dia que ele disse que foi para outras coisas. Em parte é normal na adolescência, por isso que é difícil o diagnóstico precoce, mas tem que ficar atento. Eu acho que função de pai e mãe é estar atento. Função de pai e mãe é estar junto, é estar o tempo todo tentando se aproximar e saber o que está acontecendo com o nosso filho. Mas eu deixei uma questão, né, que é essa, assim, dos pais terem que ficar perto. Isso significa vigiar o tempo todo, no caso de um transtorno borderline? Olha, é muito interessante como os pais, quando já vêm buscar ajuda, eles já falam que estão fazendo isso, porque estão com muito medo, com muito receio do que possa acontecer com o filho. Então, eles já estão muito próximos, né? Então, é interessante que a gente fique muito atento. Ficar muito atento significa o seguinte, não é sufocar, é estar atento, é estar ao lado se o filho pedir ajuda, estar ao lado, às vezes, não deixando dormir sozinho, sabe? Ficar junto, ficar protegendo. Se tiver alguma suspeita de que corramos riscos, né? Risco que esse filho possa fazer alguma coisa ainda maior, tem que proteger a casa, tem que se proteger de algum jeito. Então, pai e mãe sempre atentos, sempre próximos e conversando, né? Essa proximidade, ela é uma proximidade de estar com o filho na intimidade, entender o que se passa, entender o que é que dispara essa crise, porque isso é importante. É um relacionamento, é uma situação de escola, é o que está acontecendo com esse garoto, né? Eu estou me lembrando agora de Durkheim, né, que defende que as relações interligadas, elas fazem com que o indivíduo tenha um senso de pertencimento. E isso faz com que ele não tenha vontade de morrer, de tirar sua própria vida. Isso faz sentido também num transtorno como esse? Sem dúvida. Uma das coisas básicas é que a criança ou adolescente, ele se sente sozinho. E uma palavra que eles falam muito é a sensação do desamparo. E muitas vezes a gente pode entender que essas atitudes são para ter esse amparo, chamar esses pais para eles. Nós estamos vivendo uma sociedade em que os pais estão muito adolescentes. Cada um cuida da sua vida, cada um tem as suas necessidades, suas coisas. Que bom, isso é ótimo. Mas muitas vezes em detrimento de olhar o que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente. E o filho cobra isso de algum jeito. Ele quer essa atenção, ele precisa disso.
esse amparo é importante. Então, tem que estar grudado, quase como se passasse uma cola, sabe? Mas grudado afetivamente. Afetivamente. E eu perguntei também essa questão da interligação de grupos. Eu penso assim, um jovem que está inserido num grupo da igreja, num grupo de um trabalho social, isso também é um bom caminho, São grandes protetores, né? Isso é o que a gente pode fazer, é orientar para ter essa proteção. O grupo de amigos, o grupo de família, grupo de igrejas, grupo de um esporte que ele possa se interessar, quanto esse pertencimento a esses grupos vai criando toda essa identidade dele, né? Perfeito. Vamos lá, tem uma pergunta aqui, olha, boa tarde, tenho 15 anos e alguns meses atrás eu me cortava todos os dias. Eu tinha dia que me cortava até 2 vezes. Sentia que aquilo me aliviava, que aquilo tirava a minha dor. Há 8 meses atrás eu conheci meu namorado e ele me incentivou a parar. Eu parei por amor a ele, mas tenho medo de ter qualquer recaída a qualquer momento. Meus pais não sabem disso. O que tem a fazer para tirar esse medo da recaída? Obrigada por compartilhar essa história, eu fiquei emocionada arrepia, aqui, né? fiquei arrepiada. É isso que nós estamos falando, né? Quer dizer, o cortar-se alivia aquela angústia daquele momento. Ele alivia mesmo, naquele momento, e dura pouco. Aí a pessoa precisa fazer isso novamente. Mas que se ela tem essa noção bem clara, talvez valeria muito a pena poder também ter outras ligações afetivas, né? Então, tem o namoro, que coisa boa. Será que tem algum grupo que você goste de estar participando, alguma atividade que você gosta de participar, alguma atividade outra, numa linha religiosa, numa linha familiar, numa linha de ajudar alguém? Então, eu tenho 2 pessoas no consultório que se deram muito, muito satisfeitas quando começaram a participar de uma ONG ambiental. Estão lá participando de uma ONG ambiental, estão fazendo um trabalho com pessoas que moram numa situação muito ruim de vida. Então, ajudar o próximo, poder sentir-se útil, poder dar um sentido para a vida. Sentido para a vida é uma coisa muito importante, né? Então, além do relacionamento afetivo, outras coisas que também deem sentido para a gente. Acho que esse seria o ideal, mas que bom que você está conseguindo aí ter uma boa relação e conseguindo controlar os teus impulsos. Ela disse que os pais não sabem. É importante falar para os pais? Então, eu fiquei pensando o que os pais não saberiam. Não saberiam que ela se cortava? Eu acho que não sabiam que elas cortavam, pelo que eu estou lendo aqui. Então, aí eu fico pensando nesses pais, né? Como é que a gente não sabe que um filho está se cortando, né? Talvez ela tenha que falar, né? A gente tem que estar próximo, né? Então, se não estão próximos, não tenham medo de decepcioná-los, não tenha receio da reação, sabe? Se você puder realmente se abrir, falar para a pessoa, falar com a tua mãe, com o teu pai, com quem for mais íntimo com você, acho que isso vai te aliviar, vai ajudar muito nesse relacionamento familiar. Crises na família ajudam a reestruturar essa família, nem sempre são ruins. Eu ainda digo mais, crises nas famílias são normais. Não se sinta culpada, não ache que a família de todo mundo é perfeita e a sua não é, não. Toda família tem um montão de problema que ninguém divulga, tá? Ó, próxima. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Fabiana, minha filha tem 19 anos e há 2 anos ela está fazendo tratamento para depressão, mas não houve uma melhora. E ouvindo o doutor, eu me identifiquei muito, parece muito com o comportamento dela. Ela já se cortou, tomou vários remédios e eu estou sem saber o que fazer. Às vezes o diagnóstico correto é extremamente importante, né? Então, às vezes, esse quadro pode ser confundido, por exemplo, com um quadro bipolar, ou às vezes com um quadro depressivo, porque a pessoa se machuca, a pessoa tem uma baixa autoestima, ou essas coisas muito intensas que nós estamos falando, às vezes confunde com um quadro bipolar, e a pessoa não ser medicada para esse quadro específico é uma situação delicada, porque vai ficar tomando outras medicações que nem sempre dão o resultado que a gente gostaria. Então, fale com o médico que acompanha a sua filha, veja o que ele acha disto, veja se ele pode suspeitar que esse quadro possa estar ocorrendo. Tente encaminhar a sua filha também para um apoio psicoterápico. Então, quanto melhor nós pudermos abordar a sua filha, melhor para ela, para você, para todo mundo, né? A nossa produção, quando decidiu falar sobre borderline, procurou se existe algum grupo de apoio para borderline, tanto para portadores quanto para os pais, mas a gente não encontrou nada. Existe alguma coisa nesse sentido? Aqui no Brasil, não.
Nós não temos nada assim formal. Nós temos, aliás, muito pouco essa história de grupos de apoio. Se você olhar nos Estados Unidos, você tem para todas as doenças do mundo, possíveis e imagináveis, lá eles têm grupos de apoio, que é extremamente importante. É fantástico. Aqui se montou, há talvez cerca de 10 anos atrás, era um hospital que montou, porque ele tinha muitos pacientes internados com esse quadro, montou isso, os pais se associaram, alguns médicos, eu fiz parte disso, alguns médicos participavam, tinha uma página na internet, mas isso acabou... Uma pena. Eu sempre falo que tem um amor exigente que é para dependência química, mas é qualidade de vida e, na verdade, ajuda os pais a entenderem um pouco, a não se colocarem muito como reféns, né? Não serem manipulados. Talvez seja um caminho. Olha, próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Karina, eu tenho 25 anos, sou de Batatais, no interior de São Paulo. Fui diagnosticada com depressão e transtorno borderline há 2 anos. Faço tratamento desde então, mas não vejo muita diferença nos medicamentos e, às vezes, acabo cortando o tratamento porque sinto o organismo muito pesado por conta das medicações. O que posso fazer para não sobrecarregar o organismo sem ter que interromper o tratamento? Isso é uma questão que, infelizmente, você vai ter que ter próxima do teu médico para que ele acerte um remédio que não te dê tanto efeito adverso, que não te deixe lentificada, que é comum. Então, é comum que a pessoa se sinta lentificada ou impregnada pela medicação, tenha outros efeitos adversos. Então, estar próximo do médico, poder conversar com ele, poder explicar o que acontece e entender que ele seja sensível a isto é o melhor caminho, né? Esse, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho. E acertar meu remédio. Parar simplesmente a medicação para desintoxicar, como às vezes a gente escuta, não sei se seria um bom caminho, porque o risco, quando se para um remédio, é de ter uma nova crise. Sabe que desde 2010, quando o Vida Melhor começou, eu comecei a perceber que as pessoas têm muito preconceito em tomar remédio psiquiátrico, né? Muitos relatos, assim, muitas perguntas chegando. Eu tomei, mas me sentia bobo. Eu tomei, me sentia parado. E aí, para-se por conta própria, como se fosse alguma coisa ruim. E é um medicamento, né? Podemos falar isso, tem que cortar e vencer esse preconceito também, né? Olha, esse talvez seja o maior problema que nós temos, né? A demora em procurar, ou o receio, será que eu vou ficar dopado? Será que eu vou ficar abobado? Será que não vou deixar de ser eu mesmo? Isso é muito delicado, né? Então, nós temos que tentar ajudar as pessoas a não terem o preconceito, mas poderem falar com o seu médico e ajustar o remédio. Isso é sempre muito importante. Muito bem. Boa tarde, meu filho hoje tem 22 anos. Desde bebê sempre foi muito chorão, nervoso. Depois começou a se cortar. Levei em muitos profissionais, ninguém acertava no diagnóstico. Há 2 anos ele teve o primeiro surto. Deus colocou um psiquiatra abençoado que nos deu o diagnóstico correto, borderline. Hoje toma medicação e está muito bem. Que coisa boa. Como é bom ouvir esse relato. Muito obrigada por compartilhar. Eu acho que isso leva esperança para quem está sofrendo, né? E pelo que eu estou lendo aqui, tantas pessoas participando, tanta gente sofrendo bastante. É duro, né? A próxima. Oi, Cláudia, boa tarde. Adoro você. Sou fã do programa. Obrigada. Mas como hoje o assunto é delicado, eu resolvi aqui colocar uma situação. Aconteceu essa semana, então é recente. Tenho uma filha de 15 anos e ela tem muitas amizades, enfim. E, infelizmente, um desses colegas acabou se matando por conta de bullying. Ele era muito alegre e, de repente, acontece essa tragédia. Como identificar alguns sinais de algum transtorno? É a Maria, ela é lá de Itu. Olha, o suicídio é uma epidemia em crescimento no mundo todo, em particular entre adolescentes. A pessoa que tem um quadro borderline, ela tem 8 vezes maior risco de tentar o suicídio. Então, isso é um risco muito importante, por isso que eu estava falando, olha, estar próximo, estar junto do paciente, estar junto do familiar que tem um quadro desses, tomar todos os cuidados possíveis para que isso não ocorra, né? Isso é muito importante. Agora, o primeiro sinal, às vezes, vem da escola. Queda de rendimento escolar, alteração de grupo com quem a pessoa circula. Então, começou a circular num grupo diferente ou a não circular em grupo, ser mais isolado. Isso são pontos que tem que chamar a atenção, desde lá de trás. E aí a gente vai procurar uma ajuda mais específica. Então, procurar ajuda profissional antes que essas coisas tão ruins assim, tão desastrosas aconteçam. Então, a escola tem que estar atenta, mas a família tem que estar muito atenta, não terceirizar esse cuidado só para a escola.
Tenho mais uma pergunta. Os adolescentes, eles acabam fazendo a experimentação de álcool e outras drogas. Isso, num caso de borderline, é um risco maior ainda? Isso. Então, esse é o outro ponto que a gente queria abordar, que hoje, o que se abusa de medicação e de todas as outras coisas, o álcool hoje é estimulado e nós temos casos de alcoolismo com 12 anos de idade. Crianças com 12 anos já com sintomas de alcoolismo. Abuso de todas as substâncias. Eu falei também de abuso de remédios, não do remédio prescrito, mas do remédio que encontra em casa. Hoje você tem vários adolescentes que abusam de medicação e mesmo no contexto da casa. Pegou de pai, pegou de mãe, pegou da avó. Então isso é muito frequente. Isto aumenta ainda mais o risco desse quadro de borderline se desenvolver. O abuso de substâncias, de todas elas, e o abuso do álcool em particular. Perfeito. Doutor, para concluir, existe um profissional na psiquiatria mais especializado para tratar esse tipo de transtorno? Existem alguns psiquiatras que são mais especializados em transtornos de personalidade, mas qualquer psiquiatra razoavelmente formado sabe lidar razoavelmente bem com isto e, se for o caso, acaba encaminhando para pessoas aí sim que tem que ser específicas, que são psicoterapeutas que atuam em transtorno de personalidade, não é qualquer psicólogo. Perfeito. Muito obrigada. Imagina, obrigado Muito bom você. conversar Obrigado. com quem entende, né? E um assunto tão sério como esse, eu espero ter te ajudado. O telefone para qualquer informação é o 11 3284 5876, tá certo? Certíssimo. Já vocês vão me ver de óculos aqui. 11 3284 5876. Dr. Khalil Doualib. Muito obrigada. Obrigado e até você. a próxima. Foi uma alegria te receber, viu? Obrigada.